O Atalaia de Israel. Ezequiel viu-se profundamente envolvido nos problemas de sua geração, tendo começado seu ministério como profeta às vésperas da capitulação de Jerusalém. 6 anos antes de Jerusalém haver sido destruída, ele não pôde escapar do que estava implícito no desastre nacional. Estava agudamente cônscio da seriedade da situação, enquanto sua nação se aproximava da crise do terrível julgamento divino. Sua mensagem mostra-se específica, pertinente e concentrada sobre as questões com que se defrontava seus companheiros de exílio. Quando a destruição de Jerusalém já se fizera história, ele voltou a sua atenção para as esperanças futuras de Israel como nação. O chamamento de Ezequiel foi deveras impressionante. Comparado com o majestoso espetáculo da visão de Isaías e com a comunicação simples feita a Jeremias, o chamamento de Ezequiel ao serviço profético pode ser descrito como fantástico. O meio ambiente era próximo ao rio Quebar, nas circunvizinhanças da cidade de Babilônia. Não havia à vista qualquer templo com o qual ele pudesse associar a presença de Deus. Grande distância separava-o de Jerusalém, pelo que quando muito ele tinha memórias do santuário onde Deus manifestava sua presença desde os dias de Salomão. Se a cidade de Babilônia estivesse ao alcance de sua vista, é possível que ele pudesse ver os grandes templos de Marduk e de outros deuses babilônios, honrados pelo conquistador triunfante Nabucodonosor. Naquele meio ambiente pagão, Ezequiel recebeu a vocação de ser porta-voz de Deus. Ezequiel tomou consciência da presença de Deus por intermédio de uma visão. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E inicialmente sua atenção foi atraída por grande nuvem que relampejava com chamas de fogo. Surgiram 4 criaturas viventes que foram elaboradamente descritas. Tais criaturas aparentemente tinham características naturais e sobrenaturais. Intimamente relacionada com cada criatura, havia uma roda que as acompanhava a cada movimento. Visto que o espírito das criaturas se encontrava nas rodas, sua conduta era espetacular, porém ordeira. Ezequiel também viu um elevado trono, sobre o qual estava sentada uma figura que tinha semelhança de forma humana, rodeada por um resplendor que era similar ao arco-íris. Sem explicar ou interpretar todas essas coisas, Ezequiel intitulou a manifestação inteira de aparição da semelhança da glória de Deus. Ali, em uma nação pagã, distante do templo de Jerusalém, Ezequiel tornou-se cônscio da presença de Deus. Embora ele tivesse caído prostrado perante essa manifestação divina, Deus ordenou-lhe que se levantasse enquanto o Espírito o enchia e lhe permitia obedecer. Chamado de filho de homem, foi comissionado para ser mensageiro ao seu próprio povo, que se mostrava desobediente, obstinado e rebelde. A mensagem lhe foi dada na forma de quadro simbólico. Foi-lhe ordenado que ingerisse um rolo de lamentações e ais, mas que tinha dulcíssimo sabor em sua boca. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu-o diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais.
Avisado de antemão que o povo não lhe daria ouvido e nem aceitaria sua mensagem, Ezequiel recebeu a recomendação que não deveria temê-los. Quando se afastou a glória de Deus, o Espírito tornou Ezequiel consciente da realidade literal que estava entre os exilados, em Tel Abibe, às margens do rio Quebar. Esmagado pelo que vira, ele ficou meditando sobre tais acontecimentos por 7 dias. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Após uma semana de silêncio, Ezequiel foi comissionado para ser atalaia da casa de Israel. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, do seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma.